Hoje a gente vai falar de grandezas direta e inversamente proporcionais. Bora comigo! Seja muito bem-vindo ao canal Matemática em 5 Minutos. O meu nome é Fábio e hoje, dando prosseguimento ao nosso papo aí de razão e proporção, a gente vai falar de grandezas diretamente e inversamente proporcionais, né? Antes da gente continuar aqui, aquele recadinho rápido, né? Se você é novo por aqui, ainda não é inscrito no canal, clica nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa as notificações. Tenho certeza que o nosso papo aqui, o conteúdo desse canal, vai te ajudar de alguma forma aí no seu caminho, vai te dar algumas dicas e te ajudar nas suas provas aí ao longo da sua trajetória com matemática, beleza? Então vamos embora aqui, grandezas diretamente e inversamente proporcional. A primeira pergunta que você pode fazer é, o que é uma grandeza? Então a grandeza, eu coloquei a definição, ó, é tudo aquilo que a gente pode medir, tá bom? Então qualquer coisa que você pensar no nome e você, eu posso atribuir um valor para aquilo, isso é uma grandeza, né? Então quais exemplos aí que a gente tem? Ó? Velocidade, tempo, comprimento, altura, entre outras coisas que eu botei aí, tá bom? Então vamos lá, grandezas diretamente proporcionais. O que é isso, né? Quando uma grandeza aumenta e uma outra aumenta na mesma proporção, a gente chama essas duas grandezas de diretamente proporcionais, tá? Como é que é isso, Fábio? Ó, vou botar um exemplo aí. Uma viagem de carro a uma velocidade constante, tá? Imagina que eu vou para um determinado destino a 100 km, tá? E vou demorar nessa velocidade 1h30. Tá? Agora imagina que eu mudei o destino, eu resolvi ir para um outro que fica a 200 km. Em outras palavras, eu dobrei a distância que eu vou viajar. O que vai acontecer com o tempo, dado que eu estou numa mesma velocidade? Eu vou demorar o dobro do tempo. Então quando eu dobro a distância, eu dobro o tempo que eu demoro para chegar lá. Então a distância e o tempo, essas duas grandezas, elas são chamadas, né, nesse exemplo, de diretamente proporcionais. Beleza, pessoal? E as que são inversamente proporcionais. Eu botei aí também a definição, ó, quando uma grandeza aumenta, a outra diminui na mesma proporção que a primeira aumentou, tá bom? Essas grandezas são chamadas, nesse caso, de inversamente proporcionais, tá? Então, vamos lá, um exemplo parecido, ó, essa mesma viagem, só que agora eu estou viajando para um lugar que eu já sei a 270 km, tá? E aí eu comparei a velocidade e o tempo, ó. Imagina que eu primeiro vou a 30 km por hora e eu vou demorar lá 9 horas para chegar, tá, beleza? Agora, o que acontece se eu dobrar essa velocidade média aí, de 30 para 60? Quando eu estou indo mais rápido, o tempo aumenta ou diminui? Ele diminui, né? Porque eu estou indo mais rápido, então eu vou chegar mais rápido naquele lugar. Então, quando eu dobro a velocidade, o meu tempo diminui pela metade, né? Então, um eu multipliquei por 2, a outra eu dividi por 2 por consequência, tá? Quando isso acontece, a gente chama essas duas grandezas, que nesse caso velocidade e tempo, de inversamente proporcionais, beleza? Fábio, isso serve só quando dobrar? Não, para qualquer valor, tá? Quando eu pegar essa grandeza e aumentar ela 3 vezes, por exemplo, se essas grandezas forem diretamente proporcionais, eu vou também aumentar a outra 3 vezes. Se elas forem inversamente proporcionais, quando eu aumento 3 vezes a primeira, eu divido a outra por 3. Beleza, pessoal? Então eu botei um exercício aqui para a gente treinar um pouco mais na prática. Esse exercício é um pouquinho mais elaborado, pessoal, beleza? Então vamos lá, um grupo de amigos comprou um imóvel de R$200 mil como um investimento, tá? Eles alugam o imóvel todo mês e dividem o valor do aluguel, tá? Porém, o João, quando ele pagou R$100 mil, enquanto o Pedro e o Arthur pagaram a metade disso, R$50 mil, tá? Sabendo que o aluguel é R$1.000 que eles recebem, e o aluguel será dividido proporcionalmente ao valor pago por cada amigo na compra do apartamento, e aí essa frase aqui, ó, será dividido proporcionalmente ao valor pago, é muito importante, tá? Quanto o João, que é aquele rapaz que pagou R$100 mil, ou seja, ele pagou um pouco a mais que os outros, vai ganhar por mês, né? E qual o rendimento aí desse investimento do João, tá? Então vamos lá. Quando a gente fala aqui, ó, que será dividido proporcionalmente ao valor pago, isso a gente está dizendo que essas grandezas são diretamente proporcionais, tá? Por quê? Porque ele quer dizer o seguinte, ó, se eu pago mais pelo apartamento, quando eu for receber o aluguel, eu tenho que receber também uma fatia maior desse aluguel. É isso que ele está querendo dizer, beleza? Então vamos lá, ó. Se a gente está dizendo que isso é uma proporção, lembra da proporção? A proporção é o quê? Ela é uma igualdade entre razões, né? Então vamos fazer a primeira razão. A primeira razão é o quê? Eu quero saber o valor que o João vai receber de aluguel, e eu sei que o valor que ele vai receber dividido pelo aluguel total, né, tem que ser proporcional ao quê? Ao quanto ele pagou dividido pelo valor total do apartamento, não é assim? Então vamos escrever isso aí, ó. Valor do João dividido por 1.000, que é o valor do aluguel total, ela tem que ser igual ao quê? Aos 100 mil que o João pagou, dividido pelos 200 mil, que é o custo, foi o custo do apartamento, né? Essa segunda razão aí, né, que é os 100 mil dividido por 200 mil, isso a gente pode simplificar esses zeros e vai dar 1/2, né?
Então, multiplicando o cruzado, a gente vai ficar 2 vezes o valor que o João vai receber de aluguel é igual a 1.000. Passando 2 para o outro lado, fica que o valor do João vai ser R$500. Esse é o valor que ele vai receber de aluguel. É até, em certa forma, intuitivo, né? Ele pagou a metade do apartamento no investimento, né? E ele vai receber, então, a metade do valor do aluguel. Beleza, pessoal? E o rendimento? Quanto que fica o rendimento, né? O rendimento é o quê? O rendimento é uma razão entre o que ele está recebendo dividido pelo que ele investiu. Então, calculando esse rendimento, pessoal, é o quê? O numerador é os R$500 que a gente calculou agora, que ele vai receber por mês, dividido pelo valor que ele investiu, que é os R$100.000, né? Então fica, simplificando os zeros aí, 5 dividido por 1.000, né? A gente pode dizer que isso é 0,5 dividido por 100, então é 0,5% ao mês, né? Por quê? Porque ele vai receber esses R$500 aí que a gente botou no numerador todo mês. Então, ele vai ter esse rendimento aí, 0,5 ao mês. Isso aí, multiplicando por 12, né, pra gente ver no ano quanto ele vai ganhar, seria uma equivalente a uma taxa de 6% ao ano. Pessoal, por hoje a gente fica por aqui. Espero que eu tenha te ajudado, espero que você tenha gostado. Se você ficou com alguma dúvida, não esquece de botar aqui nos comentários que eu respondo pra você. E vamos aprender matemática em 5 minutos. Até a próxima, um abraço.